Arthur Brandão vai surpreender toda a família ao anunciar um casamento inesperado com Adriana. O que deveria ser um momento de felicidade acaba se transformando no início de uma tragédia que mudará completamente a vida de todos. Pouco antes da cerimônia, Adriana se arruma em um dos quartos da mansão quando Dinah entra de repente. Fingindo preocupação, a governanta diz que ela deveria fugir antes de subir ao altar. Assustada, Adriana pergunta o motivo daquela conversa. Dinah então afirma que sente que algo muito grave está prestes a acontecer naquele dia. A jovem tenta ignorar o aviso e acusa Dinah de estar tentando assustá-la por inveja. O semblante da governanta muda completamente. Com rancor, ela relembra que passou anos suportando o temperamento difícil de Arthur, até que Adriana apareceu e conquistou tudo rapidamente. Dinah acusa a moça de ser interesseira e mentirosa. Sem suportar as provocações, Adriana explode e manda Dinah sair imediatamente do quarto. Antes de ir embora, a governanta lança um olhar ameaçador e avisa que o recado foi dado. Logo depois, Pedro aparece no quarto. Adriana estranha sua presença e diz que não pode mais se atrasar. Pedro afirma que ninguém lá fora se importa realmente com ela, e que todos os convidados a observam com desprezo e desconfiança. Mesmo abalado, Pedro confessa que se apaixonou por Adriana e que está sofrendo ao vê-la se casar com seu padrinho. Adriana pede que ele vá embora e não assista à cerimônia. Porém, Pedro critica o relacionamento dela com Arthur, dizendo que não consegue aceitar que ela fique com um homem muito mais velho. Adriana então revela que sua relação com Arthur não é baseada em romance, mas se recusa a explicar os verdadeiros motivos do casamento. Ela afirma que um dia Pedro entenderá tudo, mas insiste para que ele vá embora. Em lágrimas, o rapaz deixa o local. Momentos depois, Adriana atravessa os corredores da mansão ao lado da mãe Elisa. Ela sente o peso dos olhares de todos os convidados, principalmente de Pilar, irmã de Arthur, que faz questão de aparecer usando roupas inadequadas apenas para provocar e humilhar a futura cunhada. Apesar da tensão, Adriana encontra conforto ao olhar para Arthur, que a recebe com carinho. A cerimônia começa, mas o clima continua pesado. Pilar observa tudo com revolta, inconformada ao ver o irmão entregando sua fortuna para uma fisioterapeuta humilde que perdeu tudo em uma enchente. Depois da assinatura dos documentos, Adriana e Arthur finalmente se tornam marido e mulher. Porém, Pilar faz questão de estragar o momento. Ela se aproxima do irmão e afirma que estará esperando quando Adriana o decepcionar. Arthur perde a paciência e pergunta qual o motivo de Pilar ter comparecido daquela forma ao casamento. A vilã responde friamente que foi testemunhar o início da ruína dele. Logo depois, Arthur começa a passar mal e se afasta da festa. Adriana vai atrás dele no escritório e demonstra preocupação. O empresário tenta tranquilizá-la, dizendo que Pilar apenas tentou tirá-lo do sério. A jovem então desabafa sobre como todos na mansão a tratam com hostilidade. Comovido, Arthur pede desculpas por colocá-la naquela situação. Em lágrimas, ele admite ter medo do que a família possa fazer contra ela. Adriana tenta acalmá-lo e promete que ficará tudo bem. Em seguida, sai para buscar o remédio do marido. Assim que fica sozinho, Arthur vai até a varanda do escritório. Ao ouvir um barulho atrás de si, ele se vira assustado e pergunta: "Você?" Pouco tempo depois, Adriana retorna ao escritório e estranha o silêncio. Ao se aproximar da varanda, sente um arrepio. Quando olha para baixo, vê o corpo de Arthur caído no jardim da mansão. Seu grito ecoa por toda a casa. Desesperada, Adriana corre em choque enquanto todos os convidados se aproximam. Pilar faz um verdadeiro espetáculo ao encontrar o irmão morto e imediatamente acusa Adriana pelo crime. A jovem tenta se defender, dizendo que tudo não passou de um acidente, mas ninguém acredita nela. Os convidados começam a enxergá-la como assassina. Quando a polícia chega, Pilar aumenta ainda mais a confusão. Ela afirma diante do delegado que Adriana matou Arthur logo após o casamento para ficar com toda a herança. Adriana entra em desespero ao perceber que todos estão contra ela. Pilar insiste que o irmão transferiu toda a fortuna para o nome da esposa e que ela não quis esperar nem a lua de mel para tomar posse do dinheiro. Mesmo com Elisa e Otoniel tentando defendê-la, o delegado decide prender Adriana preventivamente, convencido de que ela é a principal suspeita pela morte de Arthur. Na prisão, a jovem surge completamente transformada emocionalmente. O medo dá lugar a um sentimento profundo de revolta e desejo de vingança. Certo dia, Pilar aparece na cadeia apenas para humilhá-la ainda mais. Debochando da situação, ela afirma que aquele lugar combina muito mais com Adriana do que o luxo da mansão. Furiosa, Adriana grita que é inocente. Pilar apenas ri e diz que aquilo é apenas o começo da ruína dela.
Tomada pela dor, Adriana promete que fará o mundo inteiro ouvir sua verdade e jura vingar a memória de Arthur. Os anos passam. Enquanto Adriana permanece presa, Pilar assume o controle da fortuna da família. Mesmo sem ter legalmente os bens em seu nome, ela passa a viver na mansão ao lado de Ulisses e dos outros oportunistas, aproveitando uma vida de luxo e ostentação. Sem imaginar o que está por vir, Pilar retorna de mais uma viagem pela Europa. Ao chegar na mansão, encontra Dinah nervosa e irritada. A governanta avisa que há uma visita esperando no antigo escritório de Arthur. Pilar entra no local sem desconfiar de nada, mas leva um enorme susto ao encontrar Adriana parada na varanda. Em choque, ela pergunta se a rival foi libertada. Ignorando a provocação, Adriana relembra que foi naquele mesmo lugar que sua vida acabou. Ela afirma que perdeu tudo depois da morte de Arthur e acusa Pilar de ser a responsável pela tragédia. A vilã tenta negar qualquer envolvimento, mas Adriana relembra todos os abusos e manipulações que ela cometia contra o próprio irmão. A mocinha então revela que Arthur deixou toda a fortuna em seu nome justamente para impedir que Pilar e Ulisses destruíssem o império construído por ele. Descontrolada, Pilar manda Adriana se afastar. Porém, a rival continua avançando e deixa claro que voltou decidida a encontrar provas e destruir todos os responsáveis por sua queda. Mesmo nervosa, Pilar insiste que não existem provas contra ela. É então que Adriana mostra documentos comprovando que continua sendo dona de toda a fortuna, da joalheria e até da própria mansão. Pilar entra em desespero ao ouvir que terá de sair da casa imediatamente. Adriana afirma friamente que aquele é apenas o início da ruína dela. Nesse momento, Pedro aparece acompanhado de policiais com um mandado oficial ordenando a expulsão imediata de Pilar e de toda a família da mansão. Enquanto os usurpadores entram em choque, Adriana olha emocionada para uma foto de Arthur e promete continuar lutando por ele. Agora, resta descobrir quem realmente matou Arthur Brandão e armou para Adriana pagar pelo crime. Agora me diga você que nota Adriana merece? E não esquece de comentar e curtir o vídeo para continuar recebendo mais capítulos da novela.